Hoje a gente vai falar sobre facas de corte especiais. Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Vetorizaí, o canal onde você aprende sem sofrer. Eu sou Gabi Ferraz e já quero começar o nosso vídeo te convidando, fazendo aquele convitinho de sempre. Se inscreve aqui no canal e deixa o seu joinha, que eu sempre digo, essa é a maneira mais simples de você apoiar o nosso conteúdo. Hoje a gente vai falar sobre facas de corte especiais. A gente tem um vídeo aqui sobre como criar um baralho no Illustrator. Esse vídeo se desdobrou num outro, onde eu ensino a criar uma arte pro verso. Eu vou colocar os dois cartões aqui para você ver. E uma pessoa deixou um comentário que me motivou a gravar esse vídeo. Ela perguntou como que você poderia fazer um corte com borda arredondada, com canto arredondado. Então a gente vai falar sobre como você pode criar facas de corte especiais para os seus impressos. Lembrando que a gente tem um outro vídeo onde eu falo sobre criação de papelaria para festas e eu falo um pouquinho disso, então o cartão também tá aqui para você ver e também tá aqui na descrição. Você vê assim que esse vídeo acabar. Vamos lá? Então vamos lá, pessoal. A gente vai fazer um aviso de porta e eu vou ensinar para vocês a como criar uma faca para impressão, seja para qualquer formato. E nesse caso a gente vai repassar algumas dicas também sobre como que você configura um arquivo para impressão em frente e verso, que é o nosso caso aqui. A primeira coisa que a gente tem que saber é que a faca, ela vai ser mais um arquivo para a gente enviar para a gráfica. Então, se a gente vai gerar um PDF com a nossa arte, a gente vai ter um PDF com a arte propriamente dita e vai ter um outro arquivo de PDF com a faca, e tudo isso vai ser conversado com a gráfica, vai ser avisado de que a gente vai ter uma faca especial. Inclusive isso vai entrar no orçamento. Os projetos que têm faca especial, eles são mais caros, conforme a complexidade da faca vai ficando mais caro ainda, então tudo isso tem que ser conversado previamente com o seu fornecedor. E no caso, o meu aviso de porta, ele tem 100 milímetros de largura, ou seja, 10 centímetros por 25 centímetros de altura. Então eu vou começar criando um novo arquivo, vamos fazer tudo aqui do zero. Vou escolher o preset de impressão, que sempre vem em pontos, mas eu prefiro trabalhar em milímetros, então já mudei aqui. Então ele vai ter a largura aqui de 100 milímetros por 250. Isso aqui eu digitei, tá? O valor que eu quero. E eu vou colocar duas pranchetas, porque eu sei que eu vou ter frente e verso, né? Então a gente vai precisar de duas pranchetas. Não precisa mexer em nada do que tá aqui. O modo de impressão é CMYK, porque a gente tá falando de um projeto que vai ser impresso. E vou manter aqui 300 dpi, embora a gente não tenha nenhuma imagem, nenhum efeito, mas vamos manter tudo como tá. E ele vai criar aqui para mim. Eu não gosto de pranchetas muito próximas, até porque a gente tem a questão do sangramento. Eu também já falei sobre isso aqui no canal. O cartão tá aqui para você assistir o vídeo onde a gente toca nesse assunto. E por sangramento, se você nunca ouviu falar disso, eu tô me referindo a essa sobra que tem que ter para fora da sua prancheta, né? Essa rebarba de arte aqui, que quando você tem um fundo colorido que vai ser cortado, você precisa ter. Ela precisa existir para que não haja um filete branco. Vamos supor que você coloque aqui a sua cor rente à faca. E aí na hora que o cara lá na gráfica for bater essa faca para cortar a tua peça, se ele resvalar um pouquinho, se ele andar um pouquinho pro lado aqui com a faca, ó, tipo 1 milímetro assim, isso já vai ser suficiente para ter uma rebarba branca, um filete branco, na verdade, aqui para fora do teu trabalho. Então essa é a função do sangramento. Como eu tava falando, então a gente vai espaçar as pranchetas para que isso não aconteça. Eu vou vir aqui em janela, pranchetas, vou vir aqui embaixo em reorganizar todas as pranchetas e vou pedir para que a distância entre elas seja de 20 milímetros. No caso, eu só tinha duas pranchetas, né? Eu poderia muito bem vir aqui com a ferramenta prancheta e mover na mão, mas se você tiver várias pranchetas e você quiser reconfigurar a distância entre elas, você pode fazer desse jeito que eu acabei de fazer. Então vamos lá, eu vou começar a trazer os meus elementos, vamos fazer a frente. Então eu vou vir aqui, vou tirar o contorno, vou definir um tom de vermelho aqui que eu vou pegar das amostras mesmo, posso fechar o painel de pranchetas também, e vou criar um retângulo vermelho aqui no fundo, ó, maior que a minha prancheta. A regra, pessoal, de margem do sangramento é de 5 milímetros, entre 3 a 5, mas eu adoto como 5 para um padrão pessoal meu, que eu não mudo isso. Eu acho que
5 é mais seguro. E quando a gente tem uma faca especial, a gente também vai ter um limite interno que a gráfica pede. Então você não deve nunca fazer isso daqui, ó. Tudo bem que tá desalinhado, né? Mas ignora o fato, né, do desalinhamento. Você nunca deve colocar uma arte muito próxima dos limites da faca, né? Dos limites da própria arte, porque novamente, se o cara der uma mexidinha lá, errar um pouquinho a posição, você pode acabar cortando um pedaço da sua arte, tá? Então, a gente tem que ter uma margem interna também de mais ou menos uns 3 milímetros. Não precisa ser 5, né, a margem interna, mas normalmente não é muito bom que você tenha coisas muito próximas, tanto visualmente quanto por essa questão da segurança do corte. Se você quiser, uma coisa que eu não fiz, quando você criar um novo documento, você pode definir aqui, né, um sangramento, que vai acontecer isso daqui, ó. Definindo um valor, né, lá no início, ele vai trazer essa linha vermelha que vai funcionar como uma área de segurança, né, que você vai saber que você não pode ficar dentro dessa área. As coisas têm que ultrapassar aqui ou coincidirem com essa linha vermelha, porque ela é o limite de 5 milímetros que você vai ter que respeitar como sangramento, tá bom? Isso aqui ajuda bastante. Então vamos continuar, inclusive, aqui nesse novo arquivo. Vou colar aqui dentro os elementos, tá? Já tô com eles prontos, não vou passar a construção. A gente tem um tutorial onde eu ensino a fazer o Frank, esse Frankensteinzinho aqui fofo, então o cartão também tá aqui para você assistir. E vou colocar o texto aqui mais ou menos de qualquer jeito, depois a gente vai acertar a posição dele. Como eu quero fazer um aviso de porta, na internet existem vários modelos para você pegar de referência, né? Se você quiser fazer uma coisa que já exista. Então você pode se guiar por isso, tá? Eu vou fazer mais ou menos aqui no olho, mas você pode pegar algum template, que é sempre bom. Eu vou fazer no olho, mas você pode pegar algum template de base, porque ajuda a trabalhar, tá bom? Então eu vou habilitar as guias inteligentes, dando Ctrl U, para poder criar um retângulo que case aqui mais ou menos com a minha prancheta, tá? E aí em seguida eu vou verificar, ele tem que ter a largura de 100 milímetros, tá certinho. Eu vou colocar aqui no transformar, ó, vou colocar como ponto de referência aqui o ponto inferior, vou alinhar com a parte de baixo. Ele tá com os 100 milímetros de largura, como deve ser, e eu vou definir uma altura mais precisa para ele, tá com 1,75, eu quero 1,78. Um pouquinho maior, né? Então eu vou vir aqui, vou desmarcar o restringir proporções, vou definir como ponto de referência o ponto da base e vou colocar aqui 178. Assim ele só cresce para cima e não perde o alinhamento aqui de baixo, tá? Depois de ajustar as alturas, você vai começar a ajustar a posição também dos elementos. Vamos fazer o gancho daqui, tá bom? Esse gancho eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou clicar com a ferramenta círculo e vou criar um círculo de 100 por 100, né? É um círculo, então medidas iguais. E vou centralizar aqui com o meu retângulo e vou alinhar com o topo da minha prancheta. Então selecionei aqui e alinhar no topo. Agora eu vou dar um Ctrl C, Ctrl F para duplicar isso daqui e vou redimensionar ele pressionando Alt e Shift. Alt para que ele possa ir das bordas para o centro e Shift para que ele mantenha a proporção do círculo, né? Não vire uma elipse. Em seguida eu vou selecionar os dois e vou entrar com ele só um pouquinho assim, vai ficar claro porque eu estar fazendo isso daqui a pouco. E em seguida eu vou vir aqui no painel Pathfinder e vou mandar tirar a frente. Então desse jeito eu acabei de criar um círculo vazado, um anel, né? Tem vários jeitos de você fazer isso. Eu vou mostrar o jeito que eu faço. Eu vou vir aqui com a ferramenta borracha, o atalho para ela é o Shift E. Vou cortar um pedacinho daqui só para começar a abrir aqui o buraco. E aí eu vou fazer o seguinte, eu quero apagar esse pedacinho daqui. Então eu vou selecionar esse anel cortado, vou selecionar o retângulo da base, vou vir aqui com a ferramenta construtor de formas, tem um vídeo só sobre ela aqui, vou pressionar Alt e vou clicar. Desse jeito eu apaguei aqui aquele pedacinho que estava sobrando, tá bom? A gente vai terminar soldando tudo isso daqui, mas antes eu preciso tirar esse triângulo, né? Quase um triângulo que a gente tem aqui no canto. Então eu vou vir aqui, ó, e vou fazer uma gambiarrinha. Eu vou adicionar um ponto âncora aqui, outro aqui do lado, e eu vou subir com isso daqui, ó, até encontrar aqui a lateral da prancheta. E agora eu já posso soldar todo mundo. Vou selecionar aqui e vou vir aqui no Pathfinder e vou mandar
soldar. Pronto, tá aqui quase pronta a base da minha faca, tá bom? Eu quero um acabamento arredondado aqui pra beiradinha, tá? Então, como que eu vou fazer? Novamente, tem vários jeitos, né? Eu vou fazer aqui também um pouco gambiarresco aqui com os pontos. Então, eu vou jogar esse ponto aqui para dentro, vou mandar alinhar com esse daqui. Então, selecionei os dois, mandei alinhar à esquerda, porque sim, é possível você alinhar pontos âncora. E aí, eu quero desfazer essa ondulação aqui. Daí, eu venho aqui num super zoom e vou entrar com essa alça aqui. Tá? Ele vai ficar reto. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou jogar esse ponto aqui pro lado e vou entrar com a alça. Dessa forma, eu consigo ter um pedaço reto que não tem ondulação. Ó, eu posso inclusive selecionar os nós, como eu fiz, e puxar para baixo. E o último toque aqui, nesse pitoco aqui, vai ser a gente arredondar completamente. Então, eu vou selecionar esses dois nós apenas e com a ajuda do widget de canto, lembrando que se você tem a versão anterior ao Illustrator CC, ele não existe para você como uma ferramenta integrada. Nas versões CC em diante, a gente tem que habilitar ele aqui em mostrar o widget de canto no menu exibir. Então, a gente vem aqui e faz assim, ele fica totalmente arredondado, tá? A gente tem alguns problemas aqui, que esse bico aqui que surgiu, mas a gente consegue arredondar ele também, ó, usando o widget de canto. E por fim, eu consigo selecionar os três pontos aqui, ó, esse e dar uma arredondadinha, grande ou pequena, dependendo do que eu quero, só para dar um acabamento. E tá pronta a minha faca, tá bom? Como a gente viu, a gente vai ter um verso para essa arte, né? Novamente eu vou afastar aqui as duas pranchetas. Então eu vou fazer aqui essa arte do verso. Vou pegar a ferramenta retângulo, vou criar um retângulo aqui, ó, vou tirar esse contorno branco dele e agora eu vou escolher um tom aqui de cinza para ser a base. Como vocês estão vendo, eu criei um patternzinho, uma estampa com a cabeça do Frank, tá? Também tem 1 trilhão de vídeos sobre padronagem, sobre estampa aqui no canal, então eu não vou repassar nesse ponto. O que eu vou fazer é só posicionar aqui essa arte dessa estampa que vai compor o verso da minha arte, tá? E a faca, que ela tem um lado certo para ela existir, ela precisa ser rebatida, né? Para que eu possa fazer a simulação do outro lado. Então, vou dar o Ctrl C, Ctrl F para duplicar. Vou vir aqui no painel transformar, vou pedir para virar horizontalmente e vou levar esse objeto aqui para o lado, mandando em seguida centralizar com a prancheta. Eu tô fazendo isso só para que eu possa fazer uma simulação mascarando esse pattern, para dar uma olhada, para ver se tá tudo funcionando direito, se tá na posição certa, né? E parece aqui embaixo que aconteceu um problema, ela não parece que tá totalmente alinhada como deveria. Então, esse tipo de coisa aqui te ajuda a resolver problemas, né? Mas a faca, a gente vai mandar, a gente não precisa espelhar a faca, né? Porque na hora que a gráfica cortar o seu projeto, ele já vai ter impresso frente e verso, né? Então, ele vai cortar de uma vez só. Isso aqui é só pra gente simular como que vai ficar, tá bom? Ó, desse jeito aqui. A minha faca tá um pouco menor do que a minha arte, né? Então, eu vou vir aqui e vou ajustar o tamanho dela. É uma coisa muito delicada. Nesse caso aqui, não tem problema se a gente der uma distorcidinha, né? A gente quer que ela tenha 250 de altura, então vou vir aqui e vou botar na mão. Novamente mantendo o ponto de referência como a base, para que ela cresça para cima, né? E tá tudo pronto pra gente começar a fazer exportação disso daqui pra gráfica, tá? Então eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou deletar essa duplicada daqui, essa faca duplicada, ou posso guardar uma outra camada só pra ela, não tem problema. Eu vou dar um Ctrl X na arte da faca e vou criar um novo arquivo que vai ter uma prancheta só nas medidas da minha arte e vou mandar criar. E aqui eu vou dar o Ctrl V, sendo que ela tá em branco, né? Porque eu queria ver o contraste dela com a minha arte. Para mandar para gráfica, a gente precisa que ela seja preta. Então, ela tem que ser preto CMYK 100%.
tá bom? Não mistura a cor aqui não. Em seguida, eu vou vir aqui e vou pedir para salvar uma cópia. Ao pedir para salvar uma cópia, vou escolher o lugar onde eu estou exportando os meus arquivos e vou colocar o nome de arte faca, tá? Isso é muito importante para identificar que é uma faca. Vou pedir para ser um Adobe PDF, mandar salvar e aqui eu vou escolher PDF X1A. Em marcas e sangria, eu não preciso de marca nenhuma, porque isso daqui é um arquivo para o cara gerar a faca lá, tá bom? Eu vou mandar salvar PDF. Se você quiser, você pode mandar o arquivo aberto.ai também da faca. Eu acho que é uma segurança a mais, né? Você fala para eles se guiar pelo PDF, mas se eles precisarem, você pode disponibilizar, né? Então, sempre mantenha esse canal aberto, né, para você poder trocar com a pessoa que vai produzir o teu projeto. Agora vamos exportar o nosso trabalho frente e verso. Vamos repetir o procedimento, salvar uma cópia. Vou salvar na mesma pasta, né? Então, arte, aviso. Vou escolher o PDF e vou mandar salvar. Aqui em tudo ou intervalo, eu quero tudo, né? Então, manda salvar. Já aqui, a gente vai ter que vir aqui em marcas e sangrias e configurar que a gente quer marcas de aparagem e a gente pode pedir para usar as configurações de sangria do documento. Por quê? Quando eu criei o documento, você lembra, né, que eu recriei um documento só para poder ter isso? Eu defini que as configurações de sangramento seriam de 5 milímetros. Se você não definiu isso, você pode tranquilamente vir aqui e colocar que você quer o sangramento aqui de 5 milímetros ou o valor que você quiser, tá bom? Então, de um jeito ou de outro vai funcionar. O importante é que ele saia com o sangramento configurado. Manda salvar e pronto, ó. Tá exportada a nossa arte. Essa é a frente e esse é o verso. Aí você fala, mas ele tá quadrado, cadê a faca? Fica tranquilo, a faca vai aparecer na parte final quando o cara for cortar. Ele vai mandar produzir a faca lá e vai cortar o teu trabalho. Mas o que você precisa mandar para a gráfica é uma arte com área suficiente para ser cortada desse jeito aqui, tá bom? Mais importante é que tá com todos os elementos aqui que a gente definiu. Ele tem o sangramento, ele tem as marcas de corte aqui indicando, né, tudo direitinho. Se a gente tivesse, por exemplo, um corte interno, né, se eu quisesse ter um buraco aqui, sei lá, nos olhos do Frank, você precisaria colocar esse elemento aqui na faca, né? Então vamos supor que entrasse um buraco aqui, né? Tudo, obviamente, né, testado lá na sua arte direitinho. Você ia configurar isso daqui, sendo que tem gráfica que não aceita corte interno, tem gráfica que pede para você não mandar bordas com muito afiadas, né? Então você tem que dar uma arredondadinha, tipo a gente deu aqui, mas isso é uma troca, né, que você vai fazer com o fornecedor. É muito importante ter esse canal aberto e, como eu falei, dá uma assistida nos outros vídeos que a gente tem aqui sobre impressão para você poder ficar cada vez mais seguro na hora de gerar o seu arquivo. A arte da faca tá aqui, salva, pronta para ser enviada para a gráfica do jeito que a gente configurou e exportou. Espero que tenha ficado tudo claro sobre esse assunto. Impressão é sempre um tema que gera muitas dúvidas. Se você quiser ver mais conteúdos sobre isso, deixa o seu comentário aqui pra gente e não esquece de deixar o seu joinha. Eu nunca te pedi nada. Mentira, eu te peço isso todo vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!